esses animais tiveram toda uma adaptação do sistema do trato gastrointestinal para seleção de alimentos com uma menor degradabilidade. E hoje nós basicamente estamos invertendo a alimentação desses animais, mas a fisiologia desses animais não foi feita exatamente para isso. Fala, ouvintes do Mais Rumen Podcast. Meu nome é Bruno Emanuel Barreta. Eu sou estudante de Medicina Veterinária aqui do CAV, da UDESC, de Lages, Santa Catarina. E sou também host do Mais Rumen Podcast. Espero que vocês aproveitem muito o episódio. Não deixem de curtir, compartilhar com seus amigos, eventualmente comentar o que vocês mais gostaram. E agora também a gente tem a nossa comunidade Mais Rumen. A inscrição é gratuita e o link para a sua inscrição está aqui na descrição. Aproveitem muito o episódio. Fiquem agora com a gravação. O Mais Rumen Podcast só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na bovinocultura brasileira. Tortuga, há 70 anos liderando o avanço no campo. Adiceu, produtora do Smartamin M, a referência global em metionina protegida para ruminantes há mais de 30 anos. Ilana, agilidade e precisão na análise de alimentos com opções de resultados em tempo real. AgriWin, há 7 anos simplificando a gestão agropecuária do produtor pelo Brasil. Biofarm, há 30 anos fazendo do agro um negócio mais rentável. No episódio de hoje, vamos conversar com o Murilo Stefano Pereira. Professor, seja bem-vindo ao Mais Rumen Podcast. Boa tarde, Bruno. É um prazer poder trocar informações e bater um papo aí com você e com todo o pessoal aí do Mais Rumen Podcast. Bacana, professor. O nome do podcast hoje vai ter bastante a ver com o tópico que a gente se propôs a discutir aqui, que é o rumen, a saúde ruminal também dos animais, principalmente de bovinos confinados hoje, que a gente sabe que é uma realidade do Brasil. Mas, professor, primeiro, por gentileza, eu gostaria que o professor se apresentasse, contasse um pouco da tua trajetória acadêmica, para o pessoal aqui, para nossa audiência, conhecer um pouco melhor você. Perfeito. Então, bom, como você já me apresentou, né, meu nome é Murilo. Atualmente eu sou professor na Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnológicas, a Unesp Campus de Dracena. A minha formação, né, eu sou zootecnista, também formado pela mesma universidade, com mestrado pelo mesmo campus. Fiz o meu doutorado por Botucatu, e nesse período do doutorado eu fiquei um ano fazendo aquele programa de sanduíche na Texas Tech University. E depois de concluir meu doutorado pela Unesp Campus de Botucatu, eu tive um período de 3 anos e meio fazendo o pós-doutorado na University of Saskatchewan, no Canadá. E aí eu retornei para o Brasil o ano passado para assumir essa posição atualmente de professor do curso de zootecnia da Unesp Campus de Dracena. Bacana, professor. Quais aulas hoje o professor ministra? Hoje eu tenho 3 disciplinas no primeiro semestre e mais 2 disciplinas no segundo. Então, no primeiro semestre, na grade, eu estou lecionando nutrição de ruminantes, depois bovinocultura de leite e uma disciplina, né, optativa, então os alunos têm essa opção de fazer ou não, que chama nutrição de bovinos confinados, que fica específico para animais de confinamento. E também leciono a disciplina de formulação de dietas. Então, eu divido essa disciplina com uma outra docente aqui no nosso campus. Então, ela fica na parte de monogástricos e eu fico na parte dos ruminantes. AgriWin é um sistema feito para o produtor rural que busca mais controle e eficiência. Com ele, você simplifica a gestão financeira da sua propriedade, automatiza processos e acompanha o custo de produção da sua atividade em tempo real. Conte com nossa ajuda para reduzir custos, maximizar resultados e tornar sua operação mais ágil e lucrativa. Invista no futuro da sua gestão com AgriWin. Bacana demais, professor. E dada essa importância que a gente, por ter até uma disciplina isolada para falar apenas da nutrição de bovinos confinados, que a gente
também propôs esse tema aqui de saúde ruminal e de nutrição desses bovinos, de animais em confinamento, eu acho que a gente poderia começar dando uma contextualização de como que é o cenário hoje dos confinamentos no Brasil. Qual que é a principal raça, qual porcentagem, talvez, de bovinos hoje abatidos no Brasil que são confinados. Eu acho que isso vai melhorar e vai permitir que a gente entenda melhor os próximos passos aqui da nossa conversa. Com certeza, Bruno. Então, o confinamento, né, dos bovinos de corte é uma estratégia, né, da realidade do produtor brasileiro, né? Então, só vem crescendo o número de animais confinados. Então, hoje no Brasil, aproximadamente, aí tem alguns dados aí de alguns institutos que mostram que aproximadamente 20% dos bovinos que são abatidos no Brasil provém desse sistema de produção, que são a terminação no confinamento. Hoje, o número de animais confinados está entre os seus 5 a 6 milhões, né? Então, quando a gente compara 10, 20 anos atrás, a gente vê um crescimento exponencial, né, do número de animais confinados, e ainda assim a gente tem a perspectiva de aumentar o número de animais confinados. Então, o confinamento é uma estratégia extremamente eficiente na terminação dos animais, assim como, né, qualquer coisa aí na vida, ela tem o seu ônus e o bônus, né? Então, tem a sua parte boa, mas também tem os seus riscos, né? Então, por isso que é muito importante a gente se especializar e aprender cada vez mais a trabalhar com essa estratégia, né? Então, para que ela seja e traga lucro aí para o produtor. Então, de forma geral, né, o que nós encontramos no cenário brasileiro hoje? Então, o professor Danilo Milen, da Unesp de Jaboticabal, ele tem um levantamento muito interessante, né, com os nutricionistas de bovinos confinados no Brasil. Inclusive, ele está publicando os dados do último levantamento agora, esse ano, né? Então, o que nós temos mais ou menos em relação ao perfil nutricional, né, dos animais? Então, a grande maioria dos animais, né, em relação às raças ainda, sim, são animais da raça Nelore, mas muitos confinamentos também terminam, né, animais cruzados, né? Então, dentro desses animais cruzados aí, nós temos uma infinidade de cruzamentos, né, desde raças especializadas para carne, por exemplo, um Angus com Nelore, até animais provindos do sistema aí de cria de produção de leite. Então, mais ou menos uns 70% dos confinamentos do Brasil, eles utilizam a raça Nelore como padrão principal de raça, né? Então, é a nossa principal raça do Brasil, né? Em relação à parte nutricional desses animais, né? Então, quando a gente compara aí há 10 anos atrás, até um pouquinho mais, a gente vê que a inclusão de ingredientes concentrados, ou seja, milho, farelo de soja, todos os outros coprodutos, essa inclusão vem aumentando e muito, né, comparado aos últimos anos. Além da inclusão dos coprodutos, dos produtos concentrados, né, a gente observa também um aumento na inclusão dos grãos, né, e nós destacamos aí como o principal grão das dietas de confinamento o milho, né? Então, alguns poucos locais utilizam o sorgo, né, uma muito menor quantidade, mas o milho é o principal grão utilizado no Brasil. Em relação ao processamento desse milho, então ele é bem diferente aí do perfil americano, né? Então, onde nós encontramos o principal processamento nos confinamentos americanos, que são aqueles, né, o grão de milho floculado, né? No Brasil, nós não utilizamos esse sistema por diversos fatores, né? Mas é uma coisa muito interessante que foi publicada, né, agora pelo professor Danilo, é que o principal processamento de grão é o silagem de grão úmido, né? Então, aquele grão que ele passa por um período aí de ensilagem, e o que isso traz de vantagem aí para a nutrição? Que com esse processamento nós temos um melhor aproveitamento da digestibilidade do amido. Então, né, em tempos de grãos caros, né, e todo
e sabendo desse aumento em inclusão de grãos, né, esse processamento ele é muito viável no nosso sistema de produção do Brasil, né, e não só o grão úmido, mas assim como também o grão reidratado, ou seja, aquele grão que ele é comprado seco, processado, ele volta um pouco de água, né, aumenta, né, a sua umidade e ele é mantido no silo. Então, isso disponibiliza o amido desse grão para melhor aproveitamento ruminal. Então, hoje nós sabemos aí que a digestibilidade no trato total desse processamento chega próximo aí aos seus 98, 99%. Então, é extremamente eficiente o aproveitamento do amido vindo desse processamento. Então, cerca aí de 30% dos confinamentos do Brasil já adotam esse processamento, né, o grão úmido, né, como o método principal de utilização, né, do confinamento. É claro que muitos outros confinamentos utilizam não só o grão úmido como principal método, né? Alguns utilizam a mistura de grão úmido com grão seco, né? E em segundo lugar vem o milho finamente moído, né? Então alguns locais utilizam essa mistura, né? Uma certa inclusão do grão úmido com o grão seco, né? Então, como a gente já falou, né? Então esse milho, como ele é muito mais processado, muito mais aproveitado, né, pelo animal, né, pelo ruminante ou pelo bovino de corte, existe uma fermentação ruminal muito maior também, que é o que é o gancho para levar a distúrbios metabólicos do rumen, né? Então, hoje nós sabemos que um dos principais problemas nutricionais, né, que acometem os bovinos, né, confinados é a acidose ruminal, né? Então, ela seria aí o principal distúrbio nutricional, né, de ordem nutricional. Então, nós sabemos que o principal problema, né, sanitário dos confinamentos, assim como nos confinamentos norte-americanos, são os problemas relacionados a problemas respiratórios, né? Mas quando a gente puxa para a parte nutricional, a acidose acaba assumindo essa posição, né, como principal distúrbio nutricional. Em decorrência da acidose, nós temos vários outros distúrbios, né, como timpanismo, laminite, entre outros. Então, sabendo disso, né, então óbvio que quando nós aumentamos a inclusão de concentrados e principalmente de grãos nas dietas, né, os animais ficam mais propensos, né? Então, se nós pensarmos aí que esses animais eles foram selecionados na natureza para comer gramíneas, né, ou a parte mais fibrosa dos vegetais, né, esses animais tiveram toda uma adaptação do sistema do trato gastrointestinal para seleção de alimentos com uma menor degradabilidade. E hoje nós basicamente estamos invertendo a alimentação desses animais, mas a fisiologia desses animais não foi feita exatamente para isso, né? Tanto que nós sabemos, né, que os ruminantes, né, principalmente bovinos, aí, eles têm uma certa limitação em produção de enzimas, né, entre uma dessas enzimas, a alfa-amilase pancreática, né, então o ruminante ele acaba tendo uma limitação na produção disso, então ele não consegue aproveitar tanto o amido assim, por isso que é importante nós maximizarmos a fermentação e o aproveitamento do amido no rumen, que lá sim existe um complexo de micro-organismos, entre eles bactérias, fungos, protozoários, que produzem sim muitas enzimas, e principalmente a amilase também, para quebrar essas moléculas, né, para degradar essas grandes moléculas, e o ruminante aproveitar isso daí. Então, nós falamos, né, na academia, né, que os ruminantes são aqueles animais gliconeogênicos, né? Então, o que seria isso? Aqueles animais que, né, produzem, né, a energia a partir de compostos que não são carboidratos. Então, é um dos compostos principais que eles utilizam como para produção de energia são os ácidos graxos de cadeia curta, que são produzidos lá, principalmente dentro do rumen, pelos micro-organismos ruminais, entre eles as bactérias, os fungos e os protozoários também. Né? Então, mais um padrão aí né, do confinamento. Então, como a gente sabe que aumentou o concentrado, diminuiu a inclusão de volumoso também. Então, hoje, né, em média, a inclusão de volumoso está por volta dos seus 15% a 17%.
Isso a média nacional. Nós sabemos aí que existem confinamentos que trabalham com inclusões muito menores do que isso, menores do que 10, assim como tem confinamentos que trabalham com inclusões maiores, mas a média está por volta dos seus 15 a 17%. Né? E falando de volumoso, o principal volumoso utilizado no Brasil hoje é a silagem de milho, né? Então, ela é um excelente alimento, né? Um dos mais nobres alimentos que nós temos aí na nutrição, né? De excelente qualidade, seguido aí por silagem de capim, né? Dependendo da região, principalmente no sudeste, né? Então, onde eu estou aqui, nós temos uma utilização de bagaço de cana-de-açúcar muito grande ainda, né? Então, a gente tem uma oferta muito grande desse ingrediente aqui na região. Então, muitos confinamentos também utilizam. É claro que são, né, ingredientes completamente diferentes, né? A qualidade da fibra de um bagaço de cana como a qualidade de uma silagem de milho ou de capim em si, né? Mas são os principais ingredientes, assim como em outras regiões, no centro-oeste, utiliza-se muito o resíduo do algodão, da fibra do algodão. Temos algumas dietas que não entram os alimentos volumosos, né? Então entram alimentos, mas que são ricos em fibras, como o caroço de algodão ou a torta de algodão, que são alimentos aí completos, né? Que tem uma alta concentração de proteína, uma alta concentração de extrato etéreo, também uma alta concentração de fibra. Então são alimentos, ingredientes chaves utilizados nas dietas de terminação, né? Que ficam, né, ajudam, auxiliam muito quando a gente quer fechar uma dieta para esses animais, né? Então eles contribuem com tudo aí basicamente, né? E falando de coprodutos, né? Então os principais coprodutos utilizados também o caroço de algodão, né? Muito utilizado em todo o Brasil, e um destaque especial que a gente vem observando isso, né? Que é uma coisa que não tinha aí há 5, 10 anos atrás, os coprodutos do etanol, né? Então, o Brasil, isso é muito comum nos confinamentos norte-americanos, né? Aqueles famosos lá, as siglas, né? DDGS, DDG, WDG, né? Que são os resíduos de destilaria, né? Então, o Brasil vem aumentando muito a produção do etanol, né? Vindo do milho, né? Assim como principalmente os Estados Unidos tem uma altíssima produção, né? De álcool vindo do milho, e isso acaba gerando uma quantidade de coprodutos muito grandes, né? Então, e são excelentes fontes é um alimento extremamente bom, com uma altíssima qualidade, com um alto teor de energia, com um alto teor de proteína, né? Então, é mais uma fonte para o nutricionista acabar melhorando aí as dietas, né? Então, óbvio que isso também é mais regionalizado, principalmente no centro-oeste do Brasil, mas é mais uma fonte para o nutricionista poder manipular as suas dietas. Muito bom, professor. Como aditivos, né? Como a gente já falou um pouquinho, né? Um tema dos aditivos, então, como aditivos, basicamente 100% dos confinamentos utilizam, né, como principal aditivo a monenzina sódica, né? Assim como confinamentos norte-americanos ou australianos, é o principal e com certeza o aditivo mais utilizado e mais estudado aí em todo o mundo. Então, mais ou menos um panorama geral aí dos confinamentos brasileiros, né? Seria mais ou menos isso daí. Bacana, professor. Eu vim anotando aqui alguns tópicos só para sumarizar essa nossa conversa. Então, talvez de 15 a 20% dos bovinos abatidos hoje passem pelo confinamento, por essa estratégia de acabar os animais, ou seja, determinação dos animais. Ah, e também a estratégia que hoje o Brasil vem usando, que é quase que uma necessidade, eu poderia dizer assim, de que pelo fato de termos o milho flintado, o milho flint, por ser um milho duro, as novas estratégias aí de processamento desse grão, de expor esse amido para o animal conseguir digerir e absorver, vem sendo cada vez mais usuais. E aí o crescente número de coprodutos que hoje vem sendo usados, essa semana eu estava escutando no rádio aqui em casa a inauguração de mais uma indústria de etanol de milho no Mato Grosso, se eu não me engano, e até comentei com meu pai, olha, eles devem estar vendo alguma coisa que muita gente ainda não vê, que é o uso do milho para fabricar etanol e também como é que eu posso dizer, o uso dos coprodutos aí dessa indústria para alimentar
a boiada para ir para os confinamentos aí da região do Centro-Oeste também. E por fim, esse tópico que o professor levantou de que o ruminante evoluiu para comer pasto. Então, a gente que está mudando artificialmente, Exato. talvez eu diria assim, as dietas hoje, com dietas cada vez com maior inclusão de grãos, com dietas com o nível de energia, com a energia líquida de ganho cada vez maiores, e que isso necessita que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, a responsabilidade de manter uma saúde ruminal. Ou seja, se a gente vai Exatamente. desafiar esse boi, esse bovino que está sendo confiado, o que mais a gente precisa oferecer para ele? E que talvez seja o tópico aqui que a gente vai discutir, a importância da saúde ruminal, professor, e por que hoje a gente deve manter e se preocupar com a saúde ruminal dos bovinos em confinamento. Não, com certeza, né? Então, a partir né, desse ponto, né, que nós estamos invertendo a alimentação e mantendo a fisiologia desse animal, né? Então, se a gente pensar o ruminante, né, o bovino, ele tem um rumen maior, intestino maior, tudo que é adequado para um maior tempo de digestibilidade, ou um maior tempo de fermentação, de degradação dentro do rumen e tudo mais. E a partir do momento que nós invertemos isso, que colocamos mais, né, alimentos que são mais rapidamente fermentáveis dentro do rumen, o que acontece com esse animal? Ele gera uma maior concentração de ácidos, né? Então, se nós pegarmos aí, né, o que é o conceito da acidose, né, essa mudança, essa queda no pH, né, anormal. Então, o que seria uma acidose ruminal? Né? Então, alguns autores consideram a acidose ruminal como, né, a queda do pH abaixo de 5,5. Né? A acidose seria uma acidose subaguda. Ou então tem a acidose aguda, que é aquela mais severa, quando o pH ruminal cai abaixo de 5. Mas o grande chave, o grande ponto da coisa é o quão, né, ou o tempo que ela permanece nesse período, né? Então, óbvio que quando animais são confinados, comem menos fibra, comem uma quantidade maior de carboidratos fermentáveis no rumen, principalmente, né, o amido, esse tempo do pH abaixo, né, dessa classificação, ele é extremamente importante. Né? Então, hoje nós podemos utilizar diversas alternativas ou estratégias nutricionais para tentar reduzir o tempo que os animais passam, né, com esse pH abaixo disso. Né? Então, falando de ajustes finos, então podemos utilizar alguns aditivos, por exemplo, uma enzima sódica, ou então outros ionóforos, ou até então outros aditivos que não são antibióticos, ou então os óleos essenciais, taninos. Então, hoje no Brasil nós temos uma diversidade muito grande, uma opção muito grande. Então, isso é extremamente importante para o nutricionista ter opções de ingredientes, de produtos que eles possam utilizar. Então, basicamente, o princípio dos aditivos é sempre a seleção microbiana dentro do rumen, selecionando bactérias que são desejáveis, né, e excluindo bactérias que são, né, ou micro-organismos indesejáveis dentro do rumen. Além dos aditivos, né, nós podemos trabalhar também com estratégias de manejo. Então, eu acho que o nosso grande ponto no Brasil ainda que nós precisamos melhorar muito, que nós estamos muito atrás, né, dos confinamentos norte-americanos. Por que eu falo confinamentos norte-americanos? Porque todo o confinamento surgiu lá, né? Então há muito tempo, né? Então eles têm mais experiência do que nós. Então eu acho que nós não podemos copiar a realidade norte-americana, porque nós estamos num país tropical, né? Nós temos né, os nossos desafios como chuva. Então, não é a mesma coisa, mas nós podemos sim ter uma ideia do que eles fazem bem feito para melhorar o nosso sistema. Então, hoje nós sabemos, né, que o manejo no Brasil melhorou muito. Então, quando a gente compara 10 anos atrás, né, 10 anos atrás, quase 70% dos confinamentos, eles não mensuravam o quanto era oferecido para cada curral, cada baia, né? E hoje nós temos aí um valor de ainda talvez abaixo de 30% de confinamentos que ainda não mensuram isso. Então, quando nós pensamos assim do ponto de manejo, esse seria um dos pontos mais básicos, que seria a mensuração de quanto está sendo oferecido para o animal, né? E a gente sabe ainda que muito
muitos confinamentos, em torno dos 30%, ainda não fazem essa mensuração, né? Então, estamos melhorando muito, então isso é extremamente importante destacar, né, que de 70% há 10 anos atrás, hoje nós temos aí 30%, talvez, né, desses confinamentos, então nós melhoramos muito, mas ainda assim nós temos muito a melhorar. Então, tem um levantamento com os nutricionistas americanos, muito parecido com esse que o professor Danilo fez, e essa pergunta nem existe, nem consta no levantamento americano, né? Porque é uma coisa tão comum, né? Você mensurar o quanto você fornece para os animais, que isso nem consta no levantamento americano, né? Mas sim, nós melhoramos muito, mas ainda temos muito a melhorar. Então, a partir do momento que nós não mensuramos o oferecimento, né? O quanto é oferecido para esses animais, né? A gente já sabe que o nosso manejo ainda está muito atrás. Estamos melhorando, mas ainda precisamos melhorar muito, né? Então, outra coisa extremamente importante, né, que nós discutimos sobre saúde ruminal, não só ruminal, mas assim como saúde intestinal também, é a inclusão de fibra nas dietas, né? Então, hoje, como nutricionistas de bovinos, né, confinados, nós queremos reduzir ao máximo a inclusão de fibras possível, né? Porque reduzindo fibra, nós aumentamos concentrado, aumentamos a energia na dieta, e sabendo que a fisiologia do animal não foi feita para isso, nós precisamos melhorar a mensuração da fibra, né? Então, de novo, 10, 15 anos atrás, o método preferido de análise de fibra era fibra bruta, que é uma análise muito robusta, né? Então, uma análise que pouco indica sobre a fibra. E hoje nós vemos, né, que o método principal de análise de fibra é o FDN fisicamente efetivo. Então, o que seria o FDN fisicamente efetivo? É aquele FDN capaz de estimular a ruminação do animal. Então, como que é mensurado isso? Nós precisamos saber a porcentagem do FDN daquele ingrediente ou daquela ração multiplicado pelo seu fator de efetividade. E para calcular esse fator de efetividade, nós precisamos utilizar uma peneira, né? Então, é uma peneira é um método bem simples, né? Então, ela chama Penn State. Então, é uma peneira que foi desenvolvida lá na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ela é composta por 3 peneiras e um fundo. 3 peneiras, a primeira é de 19 milímetros, a segunda de 8 milímetros e a terceira de 4 milímetros. Antes de 2013, ela era de 1,18. Foi atualizada para o tamanho de 4 milímetros a partir de 2013. Então, por que esse seria esse 4 e 1,18? Que seria o tamanho, né, teórico do orifício retículo-nasal. Então, tudo que fica acima dessas 3 peneiras tem a capacidade de estimular o rumen. Tem uma metodologia bem simples de chacoalhar essas peneiras, e quando nós sabemos o fator de efetividade desse ingrediente, nós sabemos a porcentagem do FDN fisicamente efetivo, ou seja, o que realmente tem o poder de estimular o epitélio ruminal. Então, nós sabemos que para acontecer a ruminação, precisa-se ter um contato, né, principal, um contato das partículas com o epitélio ruminal, tem toda aquela cascata de eventos que gera a ruminação. Por que é importante esses animais ruminarem? Porque eles são ruminantes, né? Então, eles, com a ruminação, tem a entrada de saliva para dentro do rumen. E a saliva é extremamente importante porque ela contém bicarbonato, contém fosfato, que são componentes que neutralizam os ácidos que estão sendo produzidos lá dentro. Então, hoje é extremamente importante, né? Então, nós sabemos que nós podemos manipular a inclusão do FDN fisicamente efetivo das dietas, aumentando o teor de FDN da dieta, ou seja, aumentando a inclusão principalmente de ingredientes volumosos, ou então, né, alterando o tamanho das suas partículas. Então, hoje nós temos dietas de terminação com a mesma inclusão de FDN vindos de forragem, por exemplo, mas com teores de FDN fisicamente efetivo diferentes, né? Então, essa é até uma das minhas linhas de pesquisa agora, que nós estamos fazendo um experimento de metabolismo aqui com dieta de terminação, que é justamente para mensurar isso. Então, nós estamos tentando manter a inclusão de FDN de forragem, alterando o FDN fisicamente efetivo. Então, talvez
aumentando o tamanho das partículas, né, nessa manipulação de tamanho de partículas, talvez a nossa ideia é tentar aumentar a ruminação e, consequentemente, salivação para manter aí um pH ruminal, né, menos tempo abaixo do 5,5, porque nós sabemos que nós trabalhamos com dieta de terminação e isso é praticamente impossível os animais não entrarem nessa faixa de pH ruminal. Mas a nossa ideia é tentar reduzir ao máximo o tempo que eles permanecem, né, nessa acidose subaguda e, consequentemente, a aguda. Então, manipulação, né, de fibra é extremamente importante pensando na saúde ruminal dos animais, assim como também a inclusão, né, de carboidratos não fibrosos na dieta. Então, nós temos aí dietas de 90% de concentrado, mas às vezes dietas ricas em coprodutos, né, com coprodutos que são pobres em amido, né, que tem baixa concentração de amido. Então, por exemplo, né, muito comum na região de São Paulo, né, do Centro-Oeste, polpa cítrica e casca de soja, né? Então, são alimentos que são considerados energéticos, porém ele tem uma baixíssima concentração de amido. Então, são dietas que na fermentação ruminal eles geram menos ácidos, né? Então, isso também contribui com a produção, né, com a menor produção de ácidos dentro do rumen e que reduz as chances dos animais apresentarem esses quadros de distúrbios nutricionais. Bacana, professor, muito bem explicado. E eu vou puxar um tópico aqui que talvez o pessoal que estava prestando atenção tenha pegado, mas o professor falou do tamanho teórico do orifício reticulomasal de 1,18. Por que o professor usou essa palavra teórico? Esse é um ponto muito discutido, né? Então, nós sabemos que nós temos bovinos de pequeno porte, de porte grande, né? De médio porte, nós temos vacas leiteiras, né? E o orifício, assim como, né, qualquer orifício, ele tem uma expansão, né? Então, é muito comum, então, dietas de grão inteiro, né? Que é aquelas que o animal come basicamente só grão de milho sem ser processado, a gente olha, né, nas fezes desses animais e ela está ali recheada de grãos que não foram processados. E quando a gente olha, a gente fala, opa, isso daqui, esse grão inteiro tem um tamanho maior do que 1,18. Como que isso saiu do rumen? Então, assim como qualquer orifício, ele tem uma expansão, né? Então, dependendo da pressão que ocorre dentro do rumen, ou seja, a sua taxa de passagem, isso vai empurrar esse conteúdo de dentro do rumen para fora. Então, por isso que essas partículas maiores do que desse tamanho acabam saindo de dentro do rumen, né? Então, os livros, né, eles uma bibliografia bem antiga que trazem esse tamanho teórico do orifício reticulomasal, que seria onde o alimento sai do rumen e vai e segue o trânsito, o trato gastrointestinal normal. Houve essa atualização de 4 milímetros justamente porque a Penn State ela foi uma metodologia adaptada e utilizada para animais leiteiros. E nós sabemos que as vacas leiteiras são animais de grande porte, que têm o rumen, volume ruminal muito superior aos bovinos de corte. E, consequentemente, esses animais também têm o seu orifício reticulomasal maior. Então, essa foi uma atualização para vacas leiteiras. Tanto que ainda muitos pesquisadores utilizam a Penn State com 1,18 para bovinos de corte. Mas o que eu tenho observado na literatura é que a partir de 2013, a peneira de 4 milímetros está muito utilizada pelos nutricionistas ou pesquisadores de bovinos confinados também, né? Então, por que nós falamos o tamanho teórico? Porque ele é um orifício que ele tem a capacidade de se expander. E o que vai influenciar sobre essa capacidade, sim, é aquela pressão dentro do rumen. Então, quanto maior for essa pressão, e essa pressão pode vir, né, através de um alto consumo ou de uma alta inclusão de volumoso, né? Então, muitos fatores podem influenciar sobre a taxa de passagem ruminal. Então, quanto maior for essa pressão, maior é a força que o rumen faz para sair essa digesta dentro do rumen retículo e passar
pelo ponto que divide os dois, né, que é o orifício reticulomasal. Então, por isso que a gente acaba falando desse tamanho teórico, porque um orifício é difícil de você mensurar, porque ele tem uma certa capacidade de se expander. E ainda quando nós comparamos diferentes raças, diferentes framings, nós sabemos que isso ainda é muito mais variável. Mas nós precisamos saber um número para poder falar. Então, o que os livros nos trazem é que seria esse tamanho teórico do orifício reticulomasal dos 4 milímetros aí, de 1,18 a 4 milímetros. Entendido, entendido. E ainda para ficar nesse tópico das fibras, professor, a gente sabe que o ruminante não tem uma exigência por fibra. A gente sabe que tem uma recomendação de fibra, e como o professor falou, uma das melhores análises hoje, dos indicadores que talvez a gente possa ter, é desculpa, a fibra fisicamente efetiva. Então, seria interessante que talvez todos os confinamentos soubessem quanto de fibra fisicamente efetiva tem nas suas dietas. É um indicador mais acurado para a gente ter noção de se o animal vai ter acesso a uma dieta que vai garantir uma saúde ruminal ou não, professor? Ou existe algum outro método? Com certeza absoluta, né? Então, quando nós pegamos aí o NASEM, né, ou o NRC de bovinos leiteiros, por exemplo, ele acaba trazendo uma recomendação de FDN, uma recomendação de FDA, assim como uma recomendação de carboidratos não fibrosos na dieta para os bovinos leiteiros. Mas o bovino de corte, né, se a gente pegar o NASEM, né, de bovinos de corte, lá o de 2016, ele não traz essa recomendação de FDN, né, para bovinos de corte. Nós temos algumas recomendações, né, com base na experiência, então são recomendações, aquelas recomendações off-label, ou então que elas não estão publicadas, né? Então, o que nós indicamos para bovinos de corte? Em geral, 20% de FDN. É claro que dependendo e o ponto de partida, né, vai ser o manejo do local do confinamento. Quanto melhor for esse manejo, mais controlado for a frequência de trato, qualidade de mistura. Então, tem toda a parte operacional, né, do confinamento por trás, que isso né, praticamente 100% do sucesso do confinamento é o manejo, né? Então, estamos falando de qualidade de mistura, de frequência de tratos, estamos falando de horários de tratos, qualidade de água. Então, são todas coisas operacionais aí que estão por trás. Nós podemos reduzir a inclusão disso. Para quanto? Para quanto a gente não... Né, a gente já trabalhamos aí com dietas, né, de 0% de FDN de forragem. Né? Mas a gente pode utilizar coprodutos? Não, eu já trabalhei com dietas com 0 coproduto, com 0 fonte de fibra, e os animais performaram muito bem. Claro que uma situação extremamente delicada. Por quê? Porque qualquer erro de manejo, nós estamos muito mais propensos a ter problemas. Né? Então, é igual, né, eu falo muito isso nas minhas aulas aqui, é igual a gente jogar na bolsa, né? Vamos aplicar dinheiro na bolsa. Você quer ganhar mais dinheiro, mas os seus riscos também são maiores. Então, se você não entende aí do mercado, é melhor você ir para uma aplicação mais conservadora, que te retorne menos, mas que o seu risco de perder é menor. Então, o confinamento é a mesma coisa. Então, temos uma recomendação mínima de FDN fisicamente efetivo? Não temos isso ainda. Por quê? Porque a metodologia, isso é um problema muito grande, nós precisamos melhorar muito isso. A metodologia do FDN fisicamente efetivo, né, é esse o padrão. Então, é a porcentagem de FDN do ingrediente ou da dieta, do que nós estamos avaliando, multiplicado pelo fator de efetividade. Esse fator de efetividade ele é determinado, né, com a porcentagem das partículas retidas nas 3 primeiras peneiras. É isso o que a metodologia da Penn State traz. Só que o que acontece? Tem pesquisadores internacionais, e principalmente
para nutrição de bovinos leiteiros, que eles consideram o tamanho de partícula de 4 milímetros muito pequeno. Então eles falam, não, o tamanho do orifício reticulonasal é maior. Então não vamos trabalhar com essa peneira. Então eles consideram o fator de efetividade tudo que está acima de 8 milímetros. Então quando nós comparamos o fator de efetividade de uma dieta ou de um ingrediente só com as duas primeiras peneiras, o valor é muito diferente comparando com a terceira peneira. Existem alguns técnicos no Brasil que utilizam um fator de correção sobre a terceira peneira. Então, vamos multiplicar o que está na terceira peneira por 50%, 30%, 70%. Cada um tem uma metodologia. Então, assim, eu não estou falando que isso está certo ou está errado. É só, né, quando a gente está na academia, a gente precisa mostrar da onde esses resultados vêm. Então, por que nós consideramos as 3 primeiras peneiras? Porque tem lá um artigo lá do professor lá da Penn State publicado com essa metodologia, com esse padrão. Essas outras adequações da metodologia calculando FDN fisicamente efetivo, elas não são um consenso na literatura. Então, por isso que é difícil eu falar para você, vamos trabalhar com um mínimo de FDN fisicamente efetivo. Por quê? Porque tem vários trabalhos avaliando FDN fisicamente efetivo sobre a nutrição de ruminantes, tanto corte ou leite, mas cada um está adotando um padrão diferente. E aí, quando a gente chega para uma comparação, esse valor pode ser 2 ou 20. Então, são valores completamente diferentes. Mas o que nós temos de recomendação, fazendo, né, a metodologia como ela foi publicada, considerando as 3 primeiras peneiras. Nós temos recomendações aí de no mínimo 8% de FDN fisicamente efetivo, que isso é capaz de manter o pH ruminal acima de 5,6, 5,5, que seria o quê? Manter o pH ruminal acima de uma acidose subaguda. Né? Não necessariamente isso significa que é um melhor desempenho ou uma melhor performance, característica de carcaça desse animal, não. Isso é só para manter o pH ruminal longe de uma acidose subaguda. Algumas outras recomendações, então geralmente isso varia de 12 a 18% de FDN fisicamente efetivo. Lembrando que o FDN fisicamente efetivo sempre é menor do que o FDN total. É uma fração, o FDN fisicamente efetivo é uma fração do FDN total. Então, o que nós temos de recomendação é entre 12 a 18. Onde que eu uso 12 e onde que eu uso 18, por exemplo? Quanto melhor for o manejo, ou seja, quanto melhor, né, for, ou quanto mais você entender sobre o mercado de ações, por exemplo, mais você pode arriscar. Então, vamos reduzir isso daí. Quanto menos eu entendo do mercado de ações, ou então menos, né, meu manejo é bom, ou seja, minha mistura de tratos não é muito bom, né, às vezes os horários de trato, a frequência de trato acaba sendo um pouco bagunçada, porque minha logística não está bem alinhada, ou então meu score de coxo está um pouco bagunçado, tem dia que falta comida, tem dia que sobra comida. Então, nesses casos, o ideal é trabalhar com uma inclusão maior dos seus 18, ou até mais ainda do que isso. O que significa isso? Que nós estamos aumentando o FDN da dieta, muito provavelmente porque nós estamos aumentando a inclusão de ingredientes volumosos, né? Ou seja, nós reduzimos os concentrados e, consequentemente, grãos, né? E nossos riscos de distúrbios nutricionais são reduzidos. Mas meu ganho de peso também vai ser menor, minha eficiência biológica vai ser pior. Tudo bem, é melhor você ter um menor desempenho, mas com um risco menor, porque você também pode trabalhar com dietas extremamente concentradas, um FDN baixo, e mesmo assim ter um desempenho baixo. Se o animal entra em quadros de distúrbios nutricionais, né, acidose, né, o primeiro processo de defesa do animal é a redução de consumo. Então, você está esperando que seu animal coma os seus 10 quilos na matéria seca, esse animal vai estar comendo 7 quilos na média. Então, o seu ganho de peso que você esperava ali para 1,5, 1,7, esse ganho de peso já vai lá para 1,2, 1,3. Então, quando nós fazemos os cálculos aí de conversão alimentar ou conversão biológica, né,
o cálculo da eficiência biológica, isso acaba sendo prejudicado também. Por quê? Porque esse animal está apresentando distúrbios nutricionais. Então, você está com uma dieta mais cara, às vezes, né, com um risco maior, e o seu retorno econômico acaba sendo piorado. Entendido, professor. Eu tinha uma professora, tenho ainda uma professora, que é a professora Ana Karina, ela falava: o segredo é o manejo. E acho que aqui tem muito disso Exato, também, porque exato, quando o professor fala de manejo, foram essas coisas que pontuou. Manejo de sobra no coxo, programa, como que é a distribuição do coxo? É programada ou é a bica corrida? Que talvez isso seja uma outra pergunta que não exista no questionamento dos exato. estadunidenses. Tem bica corrida ou não? Acho que é uma coisa que eles já entenderam o quão ruim isso era, o quão disfuncional para o sistema deles. E acho que foi um fechamento bastante bom, professor, com essas recomendações de fibra fisicamente efetiva e de FDN na dieta também. Mas eu queria que o professor explorasse um pouco mais quais o que o professor está vendo agora de novas pesquisas, o que o professor tem de desafios hoje que está buscando responder, perguntas que está buscando responder, e Uhum. que também podem servir aí de insumo para uma próxima conversa, talvez aqui. Não, bacana. Então, uma das nossas perguntas aqui, né, do nosso grupo de pesquisa, foi: então, nós temos, né, no Brasil, dietas de bovinos confinados com alto concentrado, beleza, mas nós temos dietas no centro-oeste que tem uma disponibilidade, às vezes, um pouco menor de coprodutos, né, de alguns coprodutos-chave. Então, geralmente essas dietas são dietas ricas em amido, com alta inclusão de amido. Mas também nós temos muitos animais sendo terminados aqui para o centro, para o sudeste, que são animais que também comem, né, dietas com uma alta inclusão de concentrado, mas com baixo amido, né, que são dietas ricas aí em coprodutos, né? Então o nosso trabalho aqui é tentar entender um pouco e tentar mostrar alguma recomendação para os nutricionistas, né, do Brasil que trabalham com dietas, porque às vezes o mesmo nutricionista atende um confinamento em São Paulo e às vezes atende um confinamento no Mato Grosso do Sul, que são dietas com perfis totalmente diferentes, né? Então, nossa ideia é ver se a gente consegue manipular a inclusão do FDN, fisicamente efetivo, trabalhando ele com uma inclusão um pouco maior ou uma inclusão um pouco menor. Então, o que seria isso, maior ou menor? Então, a nossa menor inclusão aqui está por volta dos seus 10%, considerando as 3 primeiras peneiras, né? Então, seguindo a metodologia que é o que é publicado na literatura nacional, na literatura internacional. E a nossa dieta de alto FDN é uma dieta de 13% de FDN fisicamente efetivo. Então, a gente está chamando uma coisa de alto, mas ela ainda assim está muito abaixo está bem próximo do mínimo recomendado, entre os seus 12 e 13. Então, por que a gente colocou essa de 10, né? Porque nós queremos tentar reduzir o máximo, ver até onde nós conseguimos ir reduzindo essa fibra. Então, nossas dietas experimentais, elas têm a mesma inclusão de volumoso, então o FDN da dieta é o mesmo, nós só manipulamos o FDN fisicamente efetivo. Então, como nós fizemos isso? Nós alteramos o tamanho teórico do corte da silagem. Então, nós temos uma silagem que foi cortada no tamanho teórico, né? Ou seja, na distância entre as facas da ensiladeira de 2 milímetros e uma de 9 milímetros. Não que os tamanhos da partícula da silagem sejam esse, tá? Esse é o tamanho teórico do corte da silagem. Então, nós temos duas dietas, fizemos uma plantação de milho, e na hora da ensilagem cortamos de 2 tamanhos teóricos, né? Ensilamos esse material. Então, nós temos a mesma inclusão de silagem, uma com um corte menor, outra com um corte maior, e temos uma dieta com baixo amido e uma dieta com alto amido. Então, a nossa ideia é: será que se eu trabalhar com uma dieta com uma inclusão maior de amido, eu trabalhar com a mesma inclusão de FDN, mas com um FDN efetivo, fisicamente efetivo, um pouco maior,
isso melhora a saúde ruminal do animal? Então, os padrões, né? Então, é um experimento de metabolismo. Então, o que nós estamos mensurando aqui é toda a parte de fermentação ruminal, parte de pH, produção de ácidos graxos, parte de produção de amônia ruminal. Estamos mensurando toda a parte de motilidade ruminal. Então, o nosso grupo aqui é o primeiro da América do Sul, né, que faz essa mensuração. Então, nós estamos medindo toda a parte de motilidade do rumen. Então, nós medimos o número de batimentos por minuto, frequência, né, a pressão empregada dentro do rumen, porque a nossa ideia é realmente, vamos estudar fibra, assim, vamos ver se essa fibra realmente modifica o rumen, o padrão de ruminação desse animal. Às vezes o animal pode ruminar mais, né? Então, quando nós também estamos mensurando o comportamento digestivo desses animais, às vezes esses animais podem ruminar mais, mas o padrão de ruminação dentro do rumen, do comportamento do rumen ou da motilidade do rumen, às vezes é a mesma. Então, será que isso vai realmente tá influenciando alguma coisa? Então, nós estamos mensurando toda essa parte da motilidade do rumen, toda a parte da renovação da taxa de passagem de degradação das fibras. Então, a gente está focando muito dentro do rumen, assim como também a gente está procurando algumas diferenças entre padrões de micro-organismos dentro do rumen. Então, a gente quer ver se com baixo FDN ou alto amido nós vamos encontrar alguma diferença na comunidade bacteriana do rumen. Então, a gente vai mensurar o perfil, o sequenciamento genômico dessas bactérias para ver se a gente encontra um padrão de micro-organismos diferente, né, com essas inclusões de FDN fisicamente efetivo. Então, a nossa ideia é trabalhar com a mesma inclusão de FDN vindos de forragem, porém com diferentes inclusões do FDN fisicamente efetivo e com inclusões diferentes de amido, para tentar responder e trazer mais informações para os nutricionistas, né, do Brasil, para melhor atender, né, as realidades que eles encontram, as diferentes realidades que eles encontram dos confinamentos no Brasil. Um rápido lembrete aqui, se você se interessa por esse tema, nós disponibilizamos de maneira gratuita um e-book sobre gases do efeito estufa e mais especificamente sobre o metano. Entenda por que esse assunto está tão popular nos dias atuais e também como a pecuária pode ser um agente de transformação no mundo em que vivemos. O link está na descrição do episódio, aproveite a leitura e nos conte depois o que achou. Professor, eu desejo sucesso nessas pesquisas, nesses trabalhos aí que o professor vem conduzindo na academia. E para finalizar aqui com algumas perguntas não tão técnicas, o Monteiro Lobato diz que um país se faz com homens e livros. Eu queria saber qual que é o livro que o professor mais indica, ou o livro que o professor mais deu de presente, e não necessariamente precisa ser técnico, mas se tiverem as duas recomendações, eu acredito que a audiência vai gostar de Exato. saber. Não, muito bom. Não, essa é uma pergunta, né, muito pertinente, eu acho que é bem, bem válida. Então, óbvio, né, que como professor aí, na indicação como professor, recomendo muito, né, a leitura do NRC novo, ou do NASEM novo. Então, é um livro que eu tenho, que eu gosto muito, né, de me reciclar às vezes. Então, é bom a gente sempre estar lendo, que cada hora parece que a gente, né, aprende alguma coisinha nova, ou você interpreta aqueles dados de uma forma diferente. Então, é um livro que eu sempre consulto, né? Então, óbvio que falando como nutricionista e professor, né? Então eu indico muito para meus alunos esse livro, ou também um livro, né, de Nutrição de Ruminantes, que é um livro clássico lá de Jaboticabal, que é muito, né, tem informações muito ricas aí, né, para a parte acadêmica. Agora, saindo um pouquinho dessa parte acadêmica, tem um livro muito especial, né, que é um livro que eu acho que vale muito a pena. O nome dele é Nada Pode Me Ferir. Então, ele conta a história de um soldado, né, que foi lá dos Navy SEALs. Então, é uma história de superação que eu acho que ela encaixa aí na realidade de todo mundo, né? Então, todo mundo tem né, os seus desafios, né, os seus obstáculos. Então, é uma história de superação, né? Então, eu acho que independente da parte acadêmica ou não, né, da formação da pessoa, de se ela é da parte biológicas ou
trabalhe com qualquer outra coisa, né? Eu acho que nós temos as nossas pedras nos caminhos e o importante é saber como superar isso daí, né? Então, é um livro que traz, né, uma história de superação, de dificuldades, né, de uma época bem completamente diferente da nossa, né? Então fala um pouco de racismo, fala das dificuldades enfrentadas naquela época que às vezes nós não vemos, né, algumas dificuldades que nós não vemos muito hoje. Então essa história de superação é muito importante, né? Então acho que como uma dica de leitura aí, o Nada Pode Me Ferir é um livro extremamente pertinente e bem indicado. Muito bom. E durante a conversa aqui, o professor criou várias metáforas aí com o mercado financeiro, e eu vou pegar essa pergunta vou roubar ela do meu host, de um dos hosts aqui que a gente tem Uhum. no Suinocast, e a pergunta é, se eu te desse R$ 100 hoje, o que você faria? Olha, boa pergunta, hein? O que eu faria com R$ 100? Fala bem a verdade. Eu não sei o que eu faria com R$ 100 hoje, mas provavelmente eu iria guardar ele no momento. Eu não gastaria agora. Eu pensaria um pouco melhor para amanhã e numa melhor aplicação para esse dinheiro, com certeza. Legal, legal, professor. Finalizo aqui agradecendo, professor. Obrigado mais uma vez pelo teu tempo aqui. Eu não sei o quanto o professor está ativo também nas redes sociais, mas eu sei que no ResearchGate o professor tem as publicações lá, se o pessoal quiser buscar entender mais sobre as pesquisas que vêm sendo feitas. Mas, de forma geral, eu gostaria de uma mensagem final do professor e saber se o pessoal ficou com dúvidas, como que eles podem contatar o professor também. Não, perfeito. Eu não sou muito assíduo nas redes sociais. Eu tenho meu Instagram, que é o que eu mais uso, mas mesmo assim eu acabo utilizando muito pouco, né? Então, meu Instagram é Murilo, com dois L's, ponto Stefano. Esse é o meu Instagram. Também o meu e-mail institucional é murilo, com dois L's, ponto Stefano, arroba unesp.br. Então, talvez ficaria mais fácil aí esse contato, ou via Instagram, ou via e-mail também fica bem, são os onde eu acabo mais acompanhando, né? Então, eu posso, não sei como eu poderia passar às vezes deixar Uhum. escrito, né? Eu posso te mandar escrito de novo, né? Eu passo isso escrito, mas essas seriam aí né, as formas mais fáceis aí de contato. Pode mandar às vezes no Instagram ou no e-mail, e se eu puder ajudar, colaborar com alguma coisa, eu farei do mais bom grado, então de forma bem tranquila. Então fico, né? Então mais uma vez, Bruno, eu agradeço, né, o convite, fiquei bem feliz pelo convite de poder estar participando, de estar fazendo esse bate-papo, e assim que para um futuro nós podemos marcar aí de novo. Então eu deixo as portas abertas aí para mais bate-papos desses que são extremamente importantes. Agradeço, professor, mais uma vez. Esse foi Murilo Stefano. Agradeço a todos pela audiência e até o próximo episódio.